nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos mais um dia, em mais um momento, falando, Senhor, da tua palavra com teus servos, com as tuas servas. Que seja este, Senhor, um tempo de bênção, um tempo, Senhor, ó Deus, de aprendizado, de aprimoramento para as nossas vidas. Nós não sabemos nada, não somos nada. Mas o Senhor que tem todo o conhecimento, então nos passa um pouquinho, Senhor, do teu conhecimento, do teu entendimento. E o Senhor que é tudo, Senhor, ó Deus, venha realmente nos esvaziar de nós mesmos e dar-nos a oportunidade de nos enchermos em Ti, Senhor. Para a glória de Cristo Jesus, nós te adoramos e te agradecemos. E bendizemos, Senhor, pela presença, Senhor, ó Deus, de cada um que aqui está conosco, nessa célula, nesse dia. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Bom, irmãos, a nossa fala hoje, e vai se estender com certeza, para mais do que 3 dias, aí, porque o tema é muito grande, o tema é bem vasto, né? O tema é bem amplo para a gente estar falando em apenas 3 vezes, um dia por semana, né? E o que as pessoas pediram para a gente estar debatendo junto era sobre salvação, né? Paz, irmanice, missionária, Deus te abençoe. Então, o que a gente quer falar hoje, nesse dia, é sobre o plano de salvação que Deus tem para as nossas vidas. E, obviamente, o plano de salvação, ele se originou pela queda de Adão e Eva, que a gente tem registrado no livro de Romanos, no capítulo 5, do 12 ao 19. Quer ler para nós, pastora, por favor? Romanos 5, 12 ao 19. Meu cunhado está aí com a gente também. Deus te abençoe, Danilo. Sogra, seu microfone está desligado. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Agora? Agora sim. Agora sim? Isso, deixa ligada para a gente escutar também, senão é bom de escutar. Romanos 5, do 12 ao 19. Pode ler? Por favor. A morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dívida e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa das transgressões de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim,
como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Nós entendemos que o pecado ele veio para realmente quebrar uma aliança que Deus tinha conosco. E este pecado ele veio justamente pela vida de Adão, o primeiro homem. A Bíblia fala o primeiro Adão e depois, através de Jesus Cristo, a redenção das nossas vidas aqui com ele. O pecado, ele não foi o plano de Deus. O pecado não foi o intuito de Deus. Deus não planejou o pecado. Muitas pessoas falam, poxa, Deus sabia. Óbvio que a ciência, o conhecimento, o poder de Deus está muito além do nosso entendimento. Mas Deus criou o homem para ter uma situação de plena convivência. Aquilo que hoje eu anseio, aquilo que hoje que você anseia, Adão e Eva tiveram no Jardim do Éden a primazia de conviver com Deus de uma maneira única, singular. Porque quando a gente fala do plano de salvação é muito restrito a gente falar em pouco tempo, mas eu quero me estender desde o início do Velho Testamento até hoje a época da graça, Porque é importante a gente também entender, e eu já quero antecipar para vocês com aquele gostinho de quero mais, aquela grande pergunta. Hoje, se nós morrermos em Cristo Jesus, nós vamos para o céu. Mas e as pessoas que morreram no Velho Testamento, Não tinha Jesus, não aceitaram Jesus. Mas, oi filho. Mas a nossa grande preocupação é justamente isso, entender que a nossa vida depende plenamente hoje de uma aceitação plena com Deus, uma situação de entender que precisamos de Cristo Jesus, e hoje é isso que é fundamental você trazer para a sua vida essa verdade, esse entendimento e essa compreensão que nós temos que ter na nossa vida de saber que realmente Jesus, hoje, ele é a nossa única opção. E quando Romanos, autor que foi Paulo, ele escreve, ele fala justamente isso. O pecado ele entrou, mas em Cristo Jesus nós temos hoje a oportunidade de recebermos a salvação. Então, dentre várias coisas, a gente vai se iniciar aqui, obviamente, falando sobre o Jardim do Éden, aquilo que aconteceu. O pecado que veio, ele me separou de Deus. E é sobre isso que a gente quer falar agora. Então, óbvio, deixa aí vocês que querem ler, que têm a possibilidade de ler, nós vamos debater bastante esse assunto. Como eu te falei, hoje eu preciso de tempo para falar uma coisa que, particularmente até na internet, a gente não conseguiu achar tanto material, porque as pessoas dão uma rápida pincelada. E, óbvio, o tempo também não facilita para isso. Mas o nosso intuito não é tempo, mas sim aprendizado. Em Gênesis 2, 16 e 17, vocês estão vendo já o slide aí? Sim. Tá, o Vitinho já tinha me dado um toque aqui que eu tinha me perdido aqui. A Beth está aí com a gente, minha cunhada. Beth, Deus te abençoe. Gênesis 2, 16 ao 17, eu quero ler com você. Logo na sequência, pela ordem aqui da minha câmera, tá a irmã Erlândia. Irmã Erlândia, Gênesis 3, 4 e 5, por favor. Depois vem a Sheila. Gênesis 3, 7. Amém, pastor. Rose, se você quiser ler, você não tô te ouvindo, mas se você quiser ler, Gênesis não dá 3... não, porque eu tô com 2 crianças, eles não vão deixar eu ler. Tá? Então a gente Passa vai a na vez. Quando sequência meu aqui. marido chegar, para me ajudar aqui, eu leio, tá? Beleza. Então eu vou em Gênesis 2,
no 16 ao 17. Fala o seguinte: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Quando a gente estudava lá teologia, dentre várias coisas que a gente aprendeu sobre as dispensações. E a primeira dispensação que Deus deu, dispensação o que é? É um período pelo qual o homem é provado em alguma determinada situação. Deus criou Adão, formou a Eva da costela de Adão e chegou e falou para eles: olha, tudo isso é de vocês, mas tem uma coisa que vocês não têm domínio. Vocês não podem se aproximar, não podem fazer nada, que é comer deste fruto. E o fruto era a árvore do conhecimento. Deus queria trazer um limite para a obra da sua criação. E ele deu o quê? Tenha domínio. Eu quero que você tenha domínio sobre todas essas coisas, mas aqui você não tem domínio nenhum. E quando Deus trouxe esta importante ordem, esta importante revelação, vamos assim dizer, ele sabia que se eles comessem desse fruto, iriam ser abertos os seus olhos para a consciência. E você observa mais para frente que Adão e Eva estavam nus. Adão estava nu, dormiu, Deus deu sono para ele, ele tirou uma costela de Adão, formou Eva, ela estava nua, uma atitude perfeitamente normal, mas quando eles comeram daquele fruto, foram-se abertos os seus olhos, trazendo então aquilo que Deus tinha com Adão, uma ruptura. E aí que tem a questão do pecado. O pecado ele veio para quebrar a aliança que Deus tinha com a sua criação. O pecado ele sempre parece favorável para o ser humano. Gênesis 3, 4 e 5. Por favor. Gênesis 3, 4 e 5. 3, 4 e versículo 5. Eu vou ler, pastor. Por favor, irmã, bem forte. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus sabia que se eles comessem daquilo ali, iriam ser abertos os seus olhos. Não abertos os seus olhos para deixar de ver aquela questão física, material, mas de um conhecimento espiritual que iria ser quebrado naquilo que Deus tinha planejado. E quando a serpente vem, observe que a serpente já representa Satanás. Ela era astuta, ela era sagaz, como a própria palavra de Deus fala em Gênesis 3. Ela começa a trair para Eva a questão de que lhe era favorável, lhe era agradável. Por isso que os nossos pecados sempre para nós são favoráveis para a nossa natureza carnal. Espiritualmente o pecado ele me mata, ele me destrói, ele continua me separando de Deus. E a árvore, aquele fruto, a Bíblia fala que ela era atraente. Então, pressupomos que Deus ele agiu pensado? Não, ele deu limite. Se Deus tivesse colocado, como mais para frente ele colocou os querubins ali com a espada flamejante para dizer, olha, aqui é um lugar que você não vai passar, aqui é um lugar que você não vai se aproximar. Quem sabe Adão e Eva não tinham se aproximado.
Mas Deus, muito embora Ele seja o nosso Criador, Ele nos deu a consciência. Sempre nós tivemos a nossa questão de domínio próprio. Sempre você vai ter a sua questão de você negar ou aceitar. Deus não nos fez robôs. Deus não nos fez pessoas limitadas na nossa razão. Nós temos razão, ou seja, nós temos como pensar, discernir certo e o errado. Então, muito embora Adão fosse a obra-prima de Deus, Deus não tirou a sua consciência. Ele deu a oportunidade dele pensar, dizer, olha, eu vou fazer isso e não vou fazer aquilo. E quando a serpente favorece a Eva, dizendo, olha, vai ser igual a Deus. Você vai ter a mesma mentalidade de Deus. Você vai ser como Deus. E a Bíblia não nos fala que nós fomos criados para ser como Deus. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus, não para sermos como Deus. E a árvore, ela era atraente. Então, ou seja, ela não foi criada cheia de espinho, uma árvore seca, uma árvore que não te traz beleza. Não, ela era atraente. E quando isso é atraente para os nossos olhos, a nossa questão propensa é justamente ir ao encontro dela. E aí que está o grande erro. Por isso que a palavra de Deus sempre tem nos orientado para que tudo aquilo que é bom, agradável e atraente seja nos princípios de Deus. Mas tudo aquilo que é bom, agradável e atraente para as minhas questões de carnalidade é a chamada do meu pecado. Então, nós vemos em Gênesis 3:7 que nós sempre vamos tentar esconder a nossa vergonha. Quando nós pecamos, nós sabemos que o Espírito Santo ele vai agir na nossa vida para dizer, você errou. E a tendência natural daquele que peca é se afastar de Deus. Quando você peca, você não vai ter a vontade de dizer, olha, Senhor, eu preciso me arrepender, eu tenho que buscar a tua unção. A nossa natureza carnal vai dizer, se afaste de Deus. E aí que está a grande questão, porque a nossa carne, ela luta contra o Espírito. O nosso Espírito luta contra a carne. Quem pode ler para mim, então, por favor, Gênesis 3:7? Amém, pastor. Lê para mim, irmã Sheila. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Naquele momento que eles comeram aquele fruto, que a gente já fala, e eu tenho certeza que vocês já sabem, mas é sempre bom frisar, qual era o fruto da árvore? Que fruto que era? Maçã? Não, da árvore da vida. A gente não sabe se é maçã. A Bíblia não fala que era maçã. Nós que carregamos uma liturgia antiga para dizer, olha, era maçã. É a mesma coisa de você querer... enganada todo esse tempo, pensando que era maçã. A Bíblia não fala. Não fala é a mesma coisa que você chegar e falar assim, olha, Jesus ele tinha o cabelo comprido, o cabelo dele era crespo, era liso, era encaracolado, a cor dos olhos de Jesus era verde. Nós não temos essa questão. Então, ou seja, a história fala, né? Mas se você olhar na Bíblia, né, você não vai dizer que é a maçã. A Bíblia não fala disso. Então, quando ele come aquele fruto, você tem, então, a abertura dos seus olhos. E aí, então, o que eles fizeram? Tiveram a vergonha, porque o pecado, ele faz isso. Ele me traz para longe da presença e da comunhão de Deus e traz um jugo sobre a minha vida. E o jugo que estava ali repousando sobre a vida de Adão e Eva era a vergonha, a humilhação. Então, guarde bem uma das coisas que a gente vai ter que passar diante do Senhor Jesus um dia, quando Ele estiver sentado no seu trono, e a gente vai ter que passar diante dele o filme da nossa vida. Então, aquilo que nós fizemos lá atrás, do nosso passado, de uma vida errada, sem Jesus, Deus lançou para trás, esqueceu. Mas um dia a gente vai ter que enfrentar aquilo, tudo que a gente pensou,
aquilo que a gente fez e aquilo que a gente praticou dentro de uma mentalidade cristã. Por isso que é importante entender que nós temos a obrigação de levar a palavra de Deus como exemplo e aquilo que ele fala, que nós somos testemunhas de Cristo. Falhamos? Falhamos. Falharemos? Falharemos. Mas é nossa identidade cristã que está sendo vista pelas pessoas que não apenas estão nos conhecendo, mas que nos apontam. Mas não é cristão, mas não é servo de Deus, não é o que leva a Bíblia, não é o que prega, não é o que toca. Então, que a gente possa entender também isso. E quando aquele jugo veio trazer a vergonha sobre Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles colocaram algumas folhas para tapar a sua vergonha e a sua nitidez, a sua questão íntima. Só que daí, meu amado irmão, a gente não adianta querer usar de subterfúgios para passar o nosso pecado em branco, né? Para tapar o nosso pecado. Somente através, hoje, do sangue de Jesus Cristo que nós apagamos o nosso pecado. E Deus, então, ele, por ter uma relação muito próxima com Adão e Eva, ele tinha sempre um hábito, toda vez à tarde, em Gênesis 3, 8a. Lê para mim quem pode? Eu leio. Não. Lê para mim, irmã Sheila. 8a. 3, 8a. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia. Toda vez Deus visitava Adão. Aquilo que hoje eu e você clamamos pela presença de Deus, o que às vezes algumas pessoas pensam, a presença de Deus é o arrepio, a presença de Deus é o calorão, né? Que também isso não tem nada a ver com sentir a presença de Deus. A gente vai tentar quebrar alguns dogmas, né? Ah, tô sentindo a presença de Deus, né? Tô todo arrepiado, né? Isso não existe. Deus sempre à tarde, ele tirava o seu momento para conversar com Adão e Eva. Toda tarde. Então, ou seja, veja o que Satanás ele fez para quebrar esse vínculo. E aí, toda essa atitude trouxe o quê? A morte física. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Será que Adão e Eva foram criados, formados para serem eternos? O que vocês acham? Enquanto alguém para mim acha aí para mim Gênesis 3, 19b. Irmanice, fala para mim, Adão foi criado, Eva foi criada, foram formados para serem eternos? Foram. E aí, irmã Irlândia? Faz assim ou faz assim? Seu microfone tá desligado. Faz assim ou faz assim? O que você acha? Irmã Patrícia, o que você acha, irmã? Eu acho que foram. Gênesis 3, 19b. Lê para mim. Quem vai ser o capaz? Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra. Visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A Bíblia não fala que o homem foi criado para ser imortal. Mas a partir do pecado que ela me fala que o homem recebeu a morte física. Abraham Lincoln, ele falou uma coisa que eu guardei uma vez que eu estava lendo. Ele fala que a obra-prima de Deus era tão única que óbvio que ele não ia fazer para durar um dia. Mas base bíblica para isso a gente não tem. Deus fala que ele criou a imagem e semelhança. Mas a única coisa que eu te posso afirmar é que o pecado, ele trouxe a morte física para Adão e, por consequência, todos nós
que somos descendentes de Adão. E aí, então, a partir desta situação de morte física, o meu problema não se torna a morte de 70, 80, 100 anos, mas a morte espiritual, porque o pecado ele não vem apenas para gerar morte física, ele veio para gerar a morte espiritual. E aí você vai ver o plano de Deus sobre a nossa salvação, que é aí que ela se desenha, se esboça, em Gênesis 3, 21 e 22. Alguém quer ler? Deus fez roupas de pele e com ele vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Qual foi o gesto de Deus planejando a salvação que ia trazer essa simbologia da morte de Jesus Cristo lá no Éden? Alguém me responde? Estava fazendo folhas, roupas, né? Isso foi a atitude do homem. Observe que o homem e a mulher, Adão e Eva, eles se cobriram do quê? De folhas. O Senhor fez pele para eles. Peles de Carneiro. de animal. É. O que isso significa? Matou, sacrificou o animal. Deus já trazia, pela morte de um animal, a possibilidade do homem cobrir a sua nudez que tinha vindo por causa do pecado. Deus esboça, Deus planejou aí no Éden, ainda no Éden, o plano de salvação que viria pela morte de um animal. E ele não iria nos deixar viver com o pecado eternamente. Quando você lê esse último versículo que a minha sogra, que a pastora disse, ela leu, o que ela fala? Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Esse viver para sempre não quer dizer que o pecado deveria estar no corpo do ser humano para sempre, mas é no seu sentido espiritual. Porque o pecado ele iria passar a eternidade sobre todos. Mas quando você observa, então, que a atitude de Deus era trazer pela morte de um animal a cobertura da nudez, que simbolizava o pecado, que era a vergonha, ele traz sobre esta verdade a seguinte situação: eu vou tirar vocês daqui para que vocês não vivam com esta condição eternamente. Ele traz a possibilidade de um plano sobre a nossa salvação. O que é pecado? Para que você entenda a salvação, você tem que primeiro entender o que é pecado. O pecado ele foi gerado por Adão e traz até hoje a transmissão deste mal. Mesmo que você, mãe, ou você, mulher, vai querer ter um outro filho, ou vai querer ter um filho, você fala assim: olha, eu vou me cuidar, não vou fumar, não vou beber, a minha alimentação vai ser totalmente limpa de agrotóxico, eu vou comer só coisa saudável. Você vai gerar uma criança que vai estar com o pecado. O pecado ele é espiritual. E segundo a Bíblia, segundo o dicionário bíblico, a gente tem algumas verdades que elucidam o que é o pecado. Pecado não é só aquilo que você fala: eu errei, eu pequei contra Deus, eu me afastei de Deus. São situações que, segundo esse dicionário bíblico, a gente tem aqui. Primeira coisa, Salmo 51:9. Quem lê para mim já segura o dedo aí, já tira. Quem não leu, acho que a irmã Patrícia, você já leu, né? Ah, Hoje a gente tá com bem menos gente na sala, hein? Posso ler.
Posso ler? Tá bom, Beth. Lê para mim Salmo 51:9. Palavras que têm o sentido de falta, omissão, erro, no fim, em vista. Em hebraico, há a palavra shet e termos cognatos, ou seja, paralelos. Salmo 51:9. O que diz em Salmo 51:9? Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esconde a tua face dos meus pecados. O pecado, ele ofusca aquilo que Deus tem para minha vida. Ele me tira do centro da vontade de Deus. E a palavra de Deus, como a gente sabe, fala que Deus, ele ama a minha vida de uma maneira única, ímpar, porque ele ofertou o seu filho na cruz do Calvário para me salvar. E o pecado, ele cheirou mal aos olhos de Deus. Em vários textos da Bíblia você vai ver. E quando o salmista ele fala isso, esconde a tua face, não olha para mim. Tamanha era a condição que o salmista se encontrava. Ele não queria que Deus o visse num estado de miserabilidade. E isso é o pecado que gera dentro de nós. Ele nos traz mau cheiro diante de Deus. Ele nos traz a feiura diante de Deus. Ele nos põe uma situação horrenda diante de Deus. E no grego, essa situação de falta, de omissão, de erro, ele é definido como armátia. Romanos 3:9. Alguém quer ler? Vocês estão com a tela aí, se vocês quiserem já ir se antecipando também, por favor. Eu também não quero abusar muito da Sheila no tempo dela também. A gente vai usar pelo menos sempre 1 hora para não ter problema. Não, pastor, Romanos 3:9. pode usar à vontade, o tempo que o senhor precisar. Tá bom. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estamos debaixo do poder do pecado. Ou seja, todas as pessoas, como diz a palavra do Senhor, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não é porque o judeu ele vem da condição de ser descendente de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, que Jesus era judeu. Ah, beleza, eu estou numa situação melhor. O pecado ele veio para aniquilar toda a raça humana da glória e da presença de Deus. E é definido também o pecado como a martema, que é em 1 carta aos Coríntios 6:18. Eu vou ler. Leia. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo ou comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Nós temos vários tipos de pecado. Então, ou seja, dentre o pecado, ele não age apenas nos meus pensamentos. Ele age na minha alma, no meu corpo e no meu espírito. Quando a gente fala sobre corpo, alma e espírito, a gente fala, pelo menos, algumas pessoas acreditam na tricotomia e outros na dicotomia. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito tendenciosa à tricotomia. Eu consigo entender essa divisão. Corpo, matéria. Então, ou seja, quando eu machuco o meu corpo, eu estou pecando também. Quando você vê muitas pessoas, inclusive a gente tem visto muito disso, jovens que se mutilam, eles estão machucando aquilo que Deus fez. Pecando contra o corpo, contra o seu espírito. Ou seja, onde nós temos a necessidade de ter comunhão com Deus. E todas as vezes que eu me afasto dessa necessidade, eu estou pecando. Na minha alma, onde é o meu centro das minhas emoções, onde eu carrego mágoa, ódio, raiva, eu estou pecando também, porque eu estou trazendo o mal sobre a minha vida. Pecado também é uma perversão, uma deturpação, ele implica em culpa. Ele implica, são faltas designadas pelo termo hebraico avon. 1 Reis 17:18, alguém quer ler?
Eu também. Eu achei. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Ou seja, o pecado ele traz culpa. Não é porque você pecou lá atrás que você vai trazer para a sua vida essa situação de peso. Quando você tem o arrependimento, a palavra de Deus fala que Deus ele se esquece dos nossos pecados. E no hebraico, ele traz essa questão de culpa. O pecado ele nos acusa, ele traz um peso sobre as nossas vidas. Há várias palavras que indicam a transgressão de uma lei, ou a revolta contra o legislador. Em hebreu, pechá, Provérbios 28:13. Se alguém quiser ler, já lê. Em grego, parabases, que é uma transgressão, Romanos 4:15. Paráptoma, que é um delito, Efésios 2:5. Anômia, que é uma iniquidade, 1 João 3:4. E a zebeia, que é a questão de impiedade, 2 Timóteo 2:16. Eu vou ler Provérbios 28. Lê para mim Provérbios, Beth. 28:13. 13, que isso. diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 4:15 de Romanos. Amém, eu leio. 4 o quê? 4:15. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. O pecado é uma transgressão, ou seja, tudo aquilo que você vai contra a lei. Efésios 2:5. Achei. Que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. 1 João 3:4. Achei. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Eu não enxergo ele. 1 João 3:4 foi o que eu li. 2 Timóteo 2:16, alguém? Vou deixar que eu leio. Peraí, 2 Timóteo. 2 Timóteo 2:16. 2:16. Peraí. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Mais para baixo a gente tem vários outros itens. Pelo tempo a gente não vai conseguir. Daniel, Deus te abençoe. Estou te vendo aí. Obrigado por estar entrando aí na live com a gente aí. Quais são as consequências do pecado, irmãos? Pecado a gente já descobriu o que é. Então, ou seja, resumidamente falando, o pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. E é tudo aquilo que a minha carne quer e o meu espírito não quer. As consequências do pecado. Primeira coisa, a morte. Como eu falei, eu não posso te afirmar que o homem foi criado para ser imortal, mas eu posso te afirmar que a morte foi gerada por causa do pecado. Por causa do pecado, sofremos a morte física. E porque carregamos todas as marcas da sentença de Deus pela queda do primeiro homem, Adão. Gênesis 3:15 ao 19. Quem lê para mim? Lê para mim. Gênesis 3:15 ao 19. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes.
Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó se tornará. Vamos lá. Essas foram as sentenças de Deus para a serpente, para o homem, para a mulher e para a terra. Primeira coisa que eu quero trazer é o seu conhecimento. Eu não sei se você já parou para pensar como é que Eva foi propensa a pegar do fruto da árvore da vida. Ela teve alguma revelação? Não, foi tentação. Alguém se atreve? Uma coisa que eu quero te falar. Dá-me a entender que a serpente, ela andava e ela falava. A Bíblia fala que a serpente falou com Eva. E dá-me a entender que a cobra, ela ficava de pé. Que ela ficava de pé por causa dessa primeira sentença. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Então, eu posso pressupor que a cobra, ela não rastejava. Ela estava sempre de pé. Por isso que algumas pessoas sempre trazem a alusão da cobra naja ao diabo. Porque ela é a única cobra que consegue pelo menos ficar um pouco mais de pé dentre todas as cobras. Segunda coisa, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas umas da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. De quem ele está falando? Ninguém quer falar? A mulher seria inimiga da serpente. A mulher, ela geraria Jesus Cristo. E a serpente é a simbologia de quem? De Satanás. Esta esmagará a sua cabeça. Isso já é um pouco lá para frente, coisa que a irmã Nícia estava nos ensinando em Apocalipse. E você picará o calcanhar da sua descendência dela. Jesus Cristo, ele foi ferido no seu calcanhar. Quando ele foi ferido no seu calcanhar? Quer que eu vou? Quer subir? Quer subir? Gente, estou escutando muito barulhinho. Então, se quiser falar, você desliga o microfone. Senão a gente fica... A mulher, ela foi Jesus foi ferido no calcanhar quando? Quando foi crucificado. Boa, pastora. E ele, a sua descendência, que é quem? Jesus, feriu a cabeça, esmagará a serpente, esmagará a sua cabeça quando foi? Quando Jesus ressuscitou. Quando ele desceu as regiões inferiores, ressuscitando ali, e desceu as regiões inferiores, e ali tirou a chave das mãos de Satanás. Ali ele esmagou a serpente. Então, ou seja, o plano de salvação, por isso que a gente não dá para apenas falar no Novo Testamento. Já aconteceu bem lá atrás, bem lá atrás.
E aí, então, vem para dizer aqui, para a mulher. A mulher teria dor na sua situação de trazer filhos ao mundo, coisa que ela não passaria. E ele a dominará. Então, ou seja, a questão de estar debaixo de uma submissão veio aí, por causa do pecado. Então, mulheres, nós dominamos, segundo a Bíblia, por causa de vocês que escutaram aí a voz da serpente e comeram do fruto. Vou dar aqui, ó. A terra, ela não era para produzir espinhos. A terra era para produzir frutos, coisas agradáveis. Mas por causa desta situação do pecado, até a terra passou por uma situação dessa. E o homem pelo suor do seu trabalho, ia ter provento para sua casa. E depois você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Então, ou seja, por causa do pecado, a morte veio, a morte física. Por isso que eu posso dizer para você, não posso te afirmar isso, que a gente ia viver, era para ter vivido eternamente, mas pela morte física que veio por causa do pecado, nós hoje morremos. Segunda coisa, separação de Deus. Esta é a pior consequência. Deus é bom e não pode conviver com o pecado. 1 Romanos 6:23. Quem leu? Por favor. Romanos 6:23. Eu leio. Porque o salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu creio nisso. Separação de Deus. Esta é a pior consequência. Deus é bom e não pode conviver com o pecado. O afastamento do amor de Deus leva a todas as outras consequências. Romanos 3:23 diz o seguinte: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Nos traz a escravidão para com Satanás. A consequência do pecado, ela me traz uma escravidão espiritual. Tudo que está longe de Deus nos traz prisão. Torna-nos escravos dele quando pecamos. Primeira carta de João 3:8. Diz o seguinte: quem continua pecando pertence a quem? Ao diabo. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o mundo de Deus veio para isto, para destruir, e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quando nós pecamos, trazemos um jugo espiritual sobre a nossa vida. E aí eu quero dizer para você, então, se eu continuo pecando, eu pertenço ao diabo. Você peca, eu peco, nós pecamos, nós continuamos pertencendo ao diabo? Alguém se atreve a responder para mim? Você não peca, pastora? Eu peco, não. Então você está pertencendo ao diabo? Não, eu estou fazendo a vontade de Satanás, nós não pertenço a ele, não. Pertencer ao diabo se dá numa única questão. Quando eu peco e não trago para a minha vida arrependimento, eu não trago para a minha vida a compreensão de que o amor de Deus é maior do que as minhas falhas. Quando nós pecamos, ou seja, sem ter conhecimento daquilo que nós pretendemos ter de Deus, nós continuamos a dizer: Deus, eu não faço parte da tua família. Mas quando eu peco, eu não pertenço ao diabo. Eu peco por causa da minha naturalidade pecaminosa. Mas hoje, pela graça, eu sou salvo. Acabamos vivendo sem domínio próprio. O domínio do pecado nos tira a liberdade em Deus. Gênesis 4:7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso, o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo.
Se você tivesse feito certo o que Deus falou, nós teríamos a questão de domínio próprio. Quando eu peco, eu trago sobre a minha vida uma questão de dizer, eu não tenho domínio sobre a minha vida. E quando eu não tenho domínio sobre a minha vida, eu não tenho liberdade em Deus. E esse é um jugo que o pecado ele traz. Ele tira a minha liberdade em Deus. E ao último tópico, ao conformismo, com o erro e a distância da presença de Deus. Sem Jesus, aceitamos o que o diabo nos impõe e deixamos de desfrutar do que Deus tinha preparado antes da queda. Este é o final para a nossa primeira fala, primeira célula desse tema. Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela transformação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. A gente acaba se conformando, todo mundo peca. A pastora falou que ela peca, então tá bem, não tem problema. Se ela é pastora e eu não sou nada, eu sou apenas o genro dela, poxa, então se ela peca, eu tô tranquilo. Só que essa é a questão que o apóstolo Paulo ele fala aos romanos. Não vivam com as pessoas desse mundo, não se conformem. Não se conformem em errar. Poxa, já que eu sou pecador, eu vou pecar porque Deus vai me... Não é assim. Eu tenho que ter a necessidade de buscar ao Senhor, de viver aquilo que Deus quer. Deus me coloca referências para que eu possa me adequar a essa referência. E aí ele fala, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Antes da queda, eu podia conhecer o que era bom, perfeito e agradável a Deus. Mas hoje, pela queda, eu deixo de viver quando eu trago o conformismo de pecado sobre a minha vida. Eu sei que é bastante coisa para a gente estar se armazenando aí, mas aquilo que eu falei, eu preciso ter tempo. Se é para a gente estar falando uma coisa meio café com leite, arroz com feijão, irmãos, eu prefiro nem fazer, tá? Mas a gente vai desde Gênesis até Apocalipse para tratar sobre isso, sobre salvação. O que eu quero trazer de agradável para você e curiosidades. Quando Jesus ele desceu nas regiões inferiores, a Bíblia fala que ele pregou. Ele foi pregar para aqueles que tinham morrido. Ele foi levar, você quer me aceitar como Jesus? Eu quero perguntar para você, para a gente poder tratar isso também depois lá na frente. Hoje, se você morre e aceita Jesus, você vai para o céu. E lá atrás, os que morreram sem Jesus, não conhecendo Jesus, eles foram para o céu? Então, tudo isso é a questão do pecado. O pecado ele agia desde lá de trás. Será que eles foram para o céu? São perguntas e respostas que a gente depois vai tratar ao longo dos nossos dias aí de célula. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário sobre até aqui, sobre aquilo que nós falamos? Ninguém, gente? Poxa, penso que a gente poderia ter mais comentários, mas tudo bem. Beleza. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E nós vamos orar pela vida da Sheila, que está fazendo aniversário hoje. Amanhã a gente ora também por ela, mas presente de oração a gente tem que dar no dia, não pode dar nada requentado. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós te agradecemos pelo tempo que passamos aqui. Podemos perceber, Senhor, que o teu plano para o ser humano era um. Mas por causa de Satanás, ó Deus, que trouxe, Senhor, ó Deus, a situação do pecado para as nossas vidas, fomos destituídos, Senhor, ó Deus, de muitas coisas. Mas eu te peço, Senhor, hoje, pela graça salvadora de Jesus Cristo, nós queremos dizer a Ti, Senhor, nós queremos viver salvação. Não permita que os nossos pecados, ó Deus eterno, nos aprisionem, nos escravizem, mas que haja, Senhor, ó Deus, um sentimento de resiliência, Senhor, e não de conformismo com referência, Pai, ao pecado.
que nós possamos ter a nossa mente transformada, entendermos, ó Deus, que somos pecadores, mas não devemos continuar com a prática do pecado, com a conduta errada. Por isso, o Senhor nos limpa, nos purifica, não deixa que esta raiz ela cresça, mas que em cada dia da nossa vida, Senhor, possamos extirpar este mal, para viver da tua glória, da tua bênção e da tua comunhão. Aquilo que Adão, Senhor, convivia contigo, Senhor, todas as tardes. Da mesma maneira, Senhor, ó Deus, em comunhão contigo, nós queremos abençoar a vida da Sheila, que está, Senhor, ó Deus, completando mais um ano de vida. Que o Senhor dê a ela graça, paz, sabedoria, inteligência, estratégia, para não apenas vencer, Senhor, ó Deus, as lutas diárias e seculares da sua vida, mas que ela possa vencer, Senhor, espiritualmente, Senhor, ó Deus, diante de ti, e cresça, Senhor, em sabedoria, em inteligência espiritual. Estenda sobre ela, Senhor, as suas bênçãos e que ela seja, Senhor, canal de bênção, não somente para sua filha, mas, ó Deus eterno, para os seus entes queridos e para nós, ó Pai, que possamos estar convivendo com ela. Em Cristo Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado pela presença, obrigado pela... Amém, que Deus abençoe a Sheila, o aniversário dela. E que pelo menos na próxima